Fala pessoal, vamos dar início aí ao nosso fechamento da semana. Hoje é sábado, 12 de abril. Vamos dar aquela geral, né? Começando aqui pelo nosso Ibov, tá? Ibov no gráfico semanal fechou a semana aí 0,34 de alta, então praticamente, né, podemos dizer estabilidade, tá? E aí você tem, né, motivos para tudo, tá? Então, há 3 semanas atrás eu comentei, né, sobre essa possibilidade aqui, né, de termos um retorno à média, tá? E esse retorno à média aconteceu, tá? Então demorou aí 2 semanas, a semana retrasada e semana passada, e chegou lá, né? Fez o retorno à média. E aí você está percebendo aqui, né, que tomou um choque aqui nessa região, né? Que já foi um fundo importante, e também a região da média, e aí o mercado deu aquela voltada e fechou, né, no terreno positivo, né, bem de leve, tá? Mas o contexto, tá, pessoal? Aqui você tem, né, do início do ano para cá, o Ibov, né, tentando estabelecer uma trajetória altista que pode ser, né, que vem aqui para romper o topo histórico. Por outro lado, você está vendo que essa faixa de preço aqui, ó, desde o ano passado, que inclui, né, até ali o topo histórico, tem sido uma importante resistência. Assim como essa região aqui, ó, do 119, 120 mil por aqui, ó, tem sido um importante suporte. Era uma resistência lá até 2022, foi rompido em 2023 e já foi testado aqui como suporte. Então, em conclusão, desde o ano passado, tá, a gente está encaixotado aqui. Tá? E tem permitido, sim, a gente conseguir aproveitar bons movimentos aqui dentro desse caixote, né, dessa consolidação, desse range largo. Tá? Então, se você acredita no rompimento, ou seja, que a gente vai romper, né, essa região aqui de cima e mudar de patamar, aí é onde está, né, a média, né, do semanal, é uma boa faixa de preço para você pensar em comprar. Do contrário, se você acredita, né, que volta aqui nessa região de fundo, você já deveria estar posicionado desde a semana retrasada para tentar buscar esse retorno ali até a região do fundo, que está aqui na faixa aqui entre 123, que foi onde beliscou essa semana, e ali a região do 120, 118, alguma coisa do tipo. Quando a gente vem aqui para o tempo gráfico mais curto, o gráfico diário, a gente percebe, né, aquela trajetória que vem do início do ano, tá? E aqui voltou, né, testando o último fundo, né, o fundo feito ali no mês passado, mês de março. E aí aqui, ó, os últimos 3, 4 pregões da semana passada, você percebe que o índice estancou, né? Então parou de cair, tá? E aí eu quero fazer um exercício do seguinte, tá? Preste atenção no desenho que eu vou fazer aqui. Se você não percebeu, tá? Preste atenção. A gente tem aqui, ó, esse movimento aqui, tá? E o que, que pode vir a se desenhar aqui, tá? Em caso, né, do Ibov fazer um repique aqui, ó, até essa região dos 130 mil, pode se desenhar o que seria um segundo ombro de uma figura de reversão, um oco, uma figura baixista. Tá? É isso que vai acontecer? Não tem como saber, tá, pessoal? Aqui é só um exercício, como eu disse aqui logo antes de fazer esse desenho. Então a gente tem argumentos aqui, tanto para pensar em compras, tá, num cenário um pouco mais, diria, de médio prazo, de semanas, talvez meses, né, para quem sabe romper o topo histórico, mas aqui no curto prazo, eu acho ainda que está frágil essa ideia, né? Então, óbvio, né, o índice, né, perdão, pode vir aqui romper essa região, depois romper essa região, e aí a gente vai sim, né, tentar buscar oportunidade de compra para surfar esse eventual movimento. Agora, se enroscar aqui nessa faixa aqui de preço, fica atento, né, à possibilidade de termos um oco, tá bom? E aí a continuidade, né, do movimento baixista que a gente vem observando nessas últimas aí 2, 3 semanas, tá? Agora falar do dólar, tá bom? Dólar semanal. Eu já comentei sobre isso e vou repetir, né? Essa faixa de preço aqui que chegou algumas semanas atrás, uma importante região aqui do 5,70, 73, alguma coisa do tipo. Por que uma importante região? Importante região se você acredita na continuidade da trajetória altista do dólar, tá? Nesse caso teria 6,45 e 6,69 como possíveis endereços. Quando a gente vê aqui no gráfico diário, até na semana passada, no meu grupo, a gente ficou conversando, né, sobre o padrão aqui, o bebê abandonado, né, que é basicamente isso aqui, né, você tem candles, né, é, padrão formado, né, por 3 candles, tem um gap aqui, depois um gap aqui, e aí, né, uma possível reversão do movimento que vinha antes, nesse caso aqui era o movimento baixista, tá bom? E aí você percebe que nos 2, 3 pregões seguintes, né, o dólar realmente deu uma esticada ali, saiu do 5,60 alguma coisa, foi lá nos R$ 6, então 40 centavos ali de variação, então fez efeito. E nessa atual situação aqui, eu consigo imaginar esse dólar, tá? Caso ele pare por aqui, ó,
nessa faixa de preço, ele continuar, ou ao menos tentar, né, continuar o movimento altista, né, em direção ali aos R$ 6, 6,13, 6,20, e aí a gente vai ficar acompanhando até onde, né, esse dólar pode seguir. Tá? Onde eu desisto da ideia do dólar subir, né? Se ele voltar aqui para essa faixa de preço aqui abaixo de 5,77, 70, e aí a gente obviamente vai começar a sonhar com o dólar voltando para 5,50 e talvez até mais, beleza? Comentar aqui os juros, né, os DIs, não vou ficar comentando todos os vencimentos, pegar aqui o 27, né, o mais curto aí, vamos dizer o DI 1 ano e meio, alguma coisa do tipo. O que a gente está percebendo aqui, né? 2 meses, né, de DI consolidado, né? Então estava ali num range de preço, depois de uma bela recuada, né, da máxima feita lá no final do ano passado. E agora aqui, você observando esse recorte final vindo do final de março e esse início de abril, parece que os DIs, ó, ele vem testar aqui, né, mudar um pouquinho de patamar, né, no caso aqui, descer, né, de patamar, vir um pouquinho mais abaixo. Se for esse o caso, a região aqui do 14 ou abaixo de 14 pode ser aí o primeiro endereço no curto prazo. São DIs aqui, por enquanto, né, sinalizando que pode sim seguir em queda, tá bom? Índices setoriais dá um giro rápido aqui. Setor de consumo, para mim, viés continua altista, a ver se rompe a máxima do ano e segue viagem. O setor elétrico também mantém um viés altista, que pese ter ficado aí meio que consolidado, vindo ainda do final de março. O IFNC, tá bom? O viés é altista, mas vem aqui, você tá vendo, né, com dificuldades, né? Fez praticamente ali um topo duplo, alguma coisa parecida com isso. Então, né, atenção aqui no IFNC, tá? E mate segue pesado, na minha opinião aqui o viés é baixista, então um repique aqui, ou seja, uma alta no setor, para mim, a princípio seria, né, para procurar oportunidades, tá, de queda ou de venda, tá bom? No setor a gente não tem aqui, tem um ETF aí de mate, mas não sei se dá para entrar vendido. Enfim, o setor, tá? Não vou aqui também gastar tempo não. Imob, tá? O imobiliário, né? Construção civil, shoppings, incorporadores, etc. Também mantém um viés altista, apesar, né, dessa consolidação vindo também do final de março. E o small, tá? O small aqui, tá, pessoal? Ele também fez aqui um topo duplo, tá? Fez a reversão, beleza? E está aqui tentando, né, se salvar, tá? Porém, se o small ele parar por aqui, por exemplo, vai ficar um outro topo mais baixo e de repente abrir espaço aí para uma outra pernada baixista. Óbvio, óbvio, tá? Se o small aqui, né, romper essa faixa de preço aqui, que é o topo, é a máxima do ano, com certeza vai ganhar atração, né? Provavelmente, né? Com certeza não, né? Mas provavelmente vai ganhar atração aí e vai tentar, né, seguir viagem lá para cima, beleza? Passar aqui pelo mercado lá fora, tá bom? S&P, tá? O S&P na semana, né, teve uma bela recuperação, então fechou aí 5 e pouco positivo, tá bom? Aqui é uma região bem importante, já tinha falado sobre isso algumas vezes, 5.300, e depois tem aqui o 4.700, né? 4.700 não, desculpa, 4.500 alguma coisa, 400, né, na verdade, alguma coisa. Então no semanal, a configuração aqui, na minha opinião, é de repique, tá? Se houver, poderá ser oportunidade de venda, de queda, de trajetória, de seguir na trajetória baixista. Quando a gente vem aqui no gráfico diário, a ideia é a mesma, até que se prove o contrário, até que faça uma falha de fundo, comece a subir ou estabelecer, né, um zigue-zague ascendente ou simplesmente saia subindo aqui direto e reto, sai rompendo tudo aí e muda de sentimento, muda de direção. Mas a princípio aqui é repique, até aqui 5.500, 600, 650, na minha opinião, ainda eu vou considerar como um repique para depois continuar a trajetória baixista, tá bom? Antes de seguir aí, dando esse panorama, tá? Quero convidar você, se você gosta aqui do meu conteúdo, quer aprender, né, de análise técnica, contar com o meu acompanhamento para você tirar suas dúvidas, enfim, poder te orientar aí na sua trajetória no mercado, além de grupo no WhatsApp, enfim, todo aquele, né, pacote que você já sabe, já está acostumado. O meu curso está disponível, é um curso gravado, você tem 6 meses de acesso às aulas. O meu contato você vai ter aí pelo tempo que você quiser para poder trocar ideia, tirar suas dúvidas e assim por diante. Então, se você tiver interesse em aprender, é só me chamar aí no direct, no inbox, enfim, por onde você me acompanha, para mais informações. Dá para pagar em até 10 vezes sem juros ou, né, aproveitar um desconto aí no Pix, 10% de desconto. Enfim, aí a gente conversa e vê o que se encaixa melhor para a sua realidade, beleza? Mas se você quiser aprender de análise técnica, só me chamar aí que vai ser um prazer te ajudar, beleza? Vamos seguir aqui então. Juro 10 anos, tá? Lá nos Estados Unidos, né? Deu aqui um repique violento, tá? Narrativa, né? Não vou entrar no mérito, vou falar aqui do movimento do preço, tá? A gente vendo uma trajetória baixista,
tá bom? E vinha, né, em busca de alvos aqui de queda, né? Eu já tinha comentado aqui o 3,8 como um possível endereço. Chegou bem pertinho dessa região e aí tomou um choque, né? Então se seguiu 1, 2, 3, 4, 5 dias ali, basicamente de juros 10 anos, todos os juros, toda a curva americana subindo bem, tá? Inclusive o 30 anos, né, chegou lá nos 5, basicamente, né? Chegou a romper os 5 e o viés aqui parece, né, ou o sentimento parece estar mudando. Por quê? Porque se esse juro vier até aqui, ó, a região do 4,20, 4,25, formar um fundo por aqui e sinalizar continuidade, a gente vai ter esse desenho aqui, ó, de uma falha de fundo, o famoso pivô de alta, tá bom? E aí realmente concretizar uma mudança total aqui de direção, a direção que a gente vinha desde o início do ano. Então é um cenário para acompanhar, porque como sabemos, juros em alta costuma penalizar o mercado, tá bom? Vamos lá, petróleo, tá bom? Petróleo Brent, né, segue aqui na minha opinião com viés baixista, fez aqui o 58 nessa semana, pode ter um repique antes? Pode, repique aqui até 67, até o 70, 71, na minha opinião, chegando nessas regiões, eu consideraria ainda um repique, a menos que antes disso faça aqui uma falha de fundo, um pivô de alta e mude, né, ou tente, né, estabelecer uma reversão de tendência. Qual é o próximo endereço do petróleo, na minha opinião, em caso de renovar mínima, perder a mínima? 56, tá bom? Então fica atento aí ao petróleo Brent, tá? Minério não mudou muita coisa, tá? É verdade, né, que está aqui, ó, flertando, né, com sair dessa consolidação de meses, tá? Que vem lá de outubro, ou seja, 6 meses nessa faixa de preço e está ameaçando aqui, ó, sair para baixo, ou seja, né, também mudar de patamar aqui e para baixo, tá? Se for esse o caso, se for isso mesmo, preste atenção nessa volta aqui à região dos 100, 101, porque pode ser uma região aqui, ó, para uma eventual nova pernada baixista. Se for esse o caso, 88, 85 poderão ser aí os próximos endereços para o minério, tá bom? Para finalizar aqui, Bitcoin, tá? Bitcoin, né, para mim a trajetória é baixista, mas você está vendo que essa faixa aqui do 76, 75 tem sido um importante suporte desde ali do final de fevereiro. Por outro lado, a região aqui do 88, 89 também tem sido uma resistência, ou seja, o Bitcoin vem trabalhando dentro desse range aqui. O que vai acontecer? Vai romper o 88, 89 e vai embora? Ou vai perder de vez aqui o 75, 76 e descer mais um pouquinho, talvez aqui até a região do 73? Aí a gente vai ter que acompanhar. Não tem muito aqui a se fazer, na minha opinião, em relação ao Bitcoin, tá? Agora eu vou comentar rapidinho aqui dois papéis que me chamaram a atenção, tá bom? Então, o Açaí 3, tá? Já tinha falado dele algumas semanas atrás. Temos aqui uma figura de um Okoi no gráfico semanal, tá bom? E está aqui ainda em desenvolvimento, né? Não rompeu, não decolou nem nada disso. Marquei aqui algumas regiões para você prestar atenção, caso, né, esse movimento realmente aconteça. E o Okoi aqui, né, uma figura de reversão. Perceba que a trajetória de Açaí desde 2023 é de uma queda violenta, sei lá, de 21 para a região de R$ 5, tá? E aqui tentando, quem sabe, né, mudar um pouquinho aí de direção. E o outro é Embraer, né, papel que é destaque já por alguns anos, né, fez aqui uma correção bem forte aí nas últimas 4 semanas e talvez, né, esteja aqui encontrando um fundo na região da média de 20 períodos do gráfico semanal e aí talvez, né, retomar, né, a trajetória altista. Se for esse o caso, de 60 aqui para a região do topo entre 73 e 79 já chega com uma gordurinha. Quem sabe se romper, você vai olhar e sonhar com 85 e 94 reais, beleza? Então é isso, né? Só apenas dois destaques, obviamente isso aqui não é recomendação, é para você acompanhar, para você fazer o seu estudo e ver se isso aqui faz algum sentido aí para você. Aliás, é isso que eu ensino, né? E falo o tempo todo. A análise técnica é uma ferramenta, na minha opinião, para a gente encontrar regiões, primeiro, direção, né? Aqui em Embraer, por exemplo, é claro que é evidente aqui que a trajetória é altista, então eu quero usar a análise técnica para encontrar ou identificar a direção do ativo. Depois eu quero tentar encontrar regiões onde eu posso entrar para aproveitar essa tendência. E por último, aonde estão os alvos, os potenciais alvos. E aí é uma questão de você fazer a conta, né? Bom, se esse trade andar, quanto que eu tenho para ganhar? E se ele vier contra mim, aonde que eu saio? Ou seja, onde é que fica o meu stop loss? E aí você determina, né, o seu risco retorno e vê se faz sentido para você. E aí a gente vai fazer com papel, com índice, com dólar, com juros, com qualquer ativo que seja passível, né, o possível da gente olhar para ele pela ótica da análise técnica. Então, não tem muito mistério aí e é isso que eu recomendo que todos façam, beleza? Então, espero que o vídeo tenha te ajudado, que você tenha um ótimo fim de semana e também uma ótima semana na semana que vem. Um grande abraço.